O caso de Adriana Soledade, de 34 anos, é hoje considerado um dos relatos de desaparecimento temporário mais intrigantes registrados no interior de Minas Gerais. Embora a história tenha ganhado fama anos depois, tudo começou de forma simples, uma mulher voltando para casa após uma viagem de trabalho, dirigindo sozinha por uma rota que ela conhecia há mais de uma década. Não havia qualquer motivo para imaginar que aquela noite de 12 de agosto de 2014 acabaria registrada em boletim de ocorrência, laudos periciais, entrevistas e relatórios que até hoje permanecem abertos. Adriana era analista comercial, casada, sem filhos. Não tinha histórico de problemas psicológicos, nem qualquer envolvimento com temas paranormais ou sobrenaturais. Era considerado extremamente racional por colegas, perfeccionista com horários e prazos, cuidadosa com rotas e itinerários. A viagem de Belo Horizonte para Ouro Preto era comum, parte da sua rotina profissional. Naquela tarde, ela finalizou uma reunião que se estendeu mais do que o previsto. E, como acontece em muitos casos que antecedem desaparecimentos misteriosos, a alteração mínima na rotina foi o primeiro elemento fora do padrão. Às 19h42, câmeras do estacionamento registraram Adriana entrando no carro. As imagens mostram que ela está cansada, mas tranquila. Ela liga os faróis, coloca o GPS e inicia a viagem de volta. A partir deste ponto, todos os dados do caso parecem absolutamente normais, até deixarem de ser. O GPS mostra que Adriana deveria seguir pela rodovia MG 356, mas às 20h17 registra a primeira anomalia. O mapa recalcula o trajeto sozinho, mesmo sem perda de sinal. O aparelho exibe a mensagem Rota Alternativa Encontrada, algo comum quando o GPS percebe congestionamento ou obra na pista. Porém, naquele horário, naquela região e naquela data, não havia nenhum tipo de alteração registrada oficialmente. O que faz a situação ainda mais estranha é que o GPS direcionou Adriana para uma estrada rural que não aparecia nos mapas convencionais. De acordo com o relatório pericial posterior, aquela estrada sequer deveria estar ali. Adriana entra na nova rota, acreditando que seria apenas um desvio temporário. A pista era estreita, mas bem asfaltada, árvores altas formavam arcos por sobre a estrada. O nevoeiro começava a surgir, típico da região em noites mais frias. Nada indicava perigo imediato. A última ligação registrada no celular de Adriana ocorreu às 20h31, para seu marido, Marcelo. Ele relatou posteriormente. Ela disse que estava cansada, mas bem. Falou que o GPS tinha mudado o caminho e que estava entrando numa estrada que não lembrava de ter visto antes. Perguntei se estava tudo certo. Ela disse que sim, que eram só uns quilômetros a mais. A ligação encerrou normalmente. A partir deste momento, começa o trecho mais controverso da investigação. Às 20h46, o celular de Adriana perde sinal completamente, mas isso não é incomum em áreas rurais. O fato realmente estranho aparece no histórico do sistema de posicionamento. O carro continua em movimento, porém sem registro geográfico preciso. Os dados de localização se tornam inconsistentes, alternando entre coordenadas impossíveis e trechos sem qualquer correspondência real. No depoimento posterior, Adriana afirmou que, após alguns minutos, percebeu que não havia mais faixas no asfalto, nem placas. A estrada começava a se afunilar. À direita, barrancos, à esquerda, vegetação densa. Não havia como fazer retorno. Ela continuou dirigindo, acreditando que logo encontraria um ponto seguro. Foi então que surgiram as luzes. Segundo o relato registrado pela polícia, Adriana avistou no horizonte pequenas luzes amareladas, parecidas com lâmpadas de vilas antigas. Conforme se aproximava, começou a notar casas de madeira surgindo entre as árvores, pequenas, aparentemente habitadas, com janelas iluminadas. Mas havia algo profundamente errado. Nenhum registro histórico, geográfico ou urbanístico descreve qualquer povoado naquela região nos últimos 80 anos. As primeiras descrições oficiais de Adriana indicam que o local parecia congelado no tempo, com arquitetura similar ao interior mineiro do início do século XX, porém com uma conservação impecável. Quando ela entrou no vilarejo, o carro reduziu a velocidade sozinho, como se o motor estivesse perdendo força. Adriana estacionou ao lado de uma pequena praça central.
A partir daqui, os fatos tornam-se mais desconexos, e as versões entre Adriana e a perícia diferem em alguns pontos. Todos os depoimentos de mortos-vivos, episódios de tempo perdido ou desaparecimentos temporários relatam o mesmo elemento, um silêncio absoluto, antinatural, profundo. No caso de Adriana, ela descreve ter sentido um silêncio que pressionava o ouvido, como se todo o som estivesse sendo absorvido pelo ambiente. Sem vento, sem insetos, sem qualquer sinal de vida. Ao sair do carro, ela percebeu algo ainda mais inquietante: janelas fechadas, portas trancadas, cortinas puxadas. Não havia movimento algum. Parecia que alguém tinha se escondido segundos antes de eu chegar, relatou. De acordo com os peritos, Adriana estava em estado de choque leve quando fez essa declaração. Mesmo assim, sua narrativa se manteve consistente ao longo dos meses seguintes. Foi então que ocorreu o primeiro evento concreto, oficialmente registrado, que sustenta a investigação até hoje. Uma porta se abriu. A porta que se abriu era de madeira escura, maciça, com dobradiças antigas que rangiam como se não tivessem sido usadas havia décadas. A luz amarelada que escapava pela fresta revelava um interior aceso, mas completamente imóvel. Adriana esperou que alguém surgisse do interior, mas nenhuma silhueta apareceu. O que torna esse detalhe significativo é o testemunho posterior de especialistas em comportamento humano que analisaram a gravação do depoimento dela. Todos afirmaram que Adriana descreveu a experiência com precisão e coerência emocional, sem sinais de delírio induzido, intoxicação ou confabulação, o que reforça a possibilidade de que ela realmente viu aquilo. Depois de alguns segundos, a porta fechou lentamente, com o mesmo rangido arrastado. Segundo Adriana, esse detalhe, o movimento extremamente lento da porta, foi o momento exato em que ela soube que algo profundamente errado estava acontecendo. Ela relatou. Parecia que alguém estava ali, mas o tempo não funcionava como deveria. O perito criminal que acompanhou o caso, Gilmar Otton, incluiu esse trecho na análise comportamental como uma percepção sensorial alterada por choque, mas não negou a possibilidade de que o ambiente pudesse, de fato, estar contribuindo para a sensação de dilatação temporal. A praça permanecia imóvel. O ar estava denso, quase pesado. Em vez de cheiro de madeira, plantas ou terra, Adriana descreveu sentir um odor fraco de ferro, como se houvesse algo metálico impregnado no ar. Esse detalhe aparece em outros 14 casos de localidades desaparecidas registradas ao redor do mundo. Ela recuou alguns passos, observando as casas. A maior parte delas tinha janelas trancadas. Porém, em uma casa próxima ao chafariz, havia algo incomum: cortinas balançando levemente, mesmo sem vento algum. Adriana não percebeu de imediato, esse detalhe só se tornou evidente quando ela revisou mentalmente os acontecimentos durante o depoimento. A sensação de estar sendo observada começou a crescer. Adriana respirou fundo e tentou racionalizar. Talvez fosse uma comunidade rural isolada. Talvez estivesse apenas perturbando moradores que não queriam contato com estranhos. Foi quando viu a primeira pessoa. De acordo com seu relato, ele estava parado entre duas casas, em uma zona de sombra. Era um idoso, muito magro, vestindo roupas simples. Mas o detalhe mais perturbador era outro. Segundo Adriana, os olhos dele não refletiam a luz do poste. Nenhum brilho. Nenhum reflexo. Sombras completas. Isso contradizia a lógica óptica, já que qualquer olho humano, mesmo em baixa luz, reflete ao menos um ponto luminoso. A perícia contestou esse trecho do relato, alegando possível ilusão causada pelo nevoeiro e pela iluminação difusa. Porém, Adriana foi firme em sua descrição. Ela chamou: "Boa noite, senhor." O homem permaneceu imóvel por alguns segundos, olhando diretamente para ela. Então, virou lentamente o corpo e entrou na casa, fechando a porta sem dizer nada. Esse comportamento é descrito em outros 2 casos documentados no interior do Brasil, ambos envolvendo localidades que desaparecem ao amanhecer ou aparecem apenas sob condições específicas. Em todos eles, a ausência de comunicação verbal é constante. Após o encontro com o idoso, Adriana decidiu que era hora de ir embora. Caminhou rapidamente até o carro, destravou as portas e entrou. O interior parecia mais frio do que deveria,
como se tivesse ficado sob ar-condicionado por horas. Ela inseriu a chave e girou. Nada. O painel acendeu, mas o motor não respondeu. Ela tentou de novo. Nada. O carro estava eletricamente ativo, mas completamente inerte, uma falha mecânica extremamente rara. E o motivo dessa raridade foi confirmado posteriormente pelo mecânico que examinou o veículo. Não havia falha na ignição, nem na bateria, nem nos cabos. O motor estava em perfeito funcionamento. Era como se algo tivesse impedido a combustão. Quando Adriana olhou pela janela, percebeu que todas as janelas ao redor estavam agora escuras. A sensação era de que os olhos que antes a observavam haviam recuado, mas não sumido. Foi então que ela ouviu a voz. A voz feminina. A voz surgiu de forma clara, mas distante. Não ecoava como alguém falando atrás dela, não vibrava no ar. Parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo, como se estivesse sendo transmitida pelo ambiente. As palavras foram: Você não deveria estar aqui. Adriana olhou ao redor, em todas as direções. Não havia ninguém. Na perícia psicológica, ela afirmou que a voz era suave, feminina, sem hostilidade, mas extremamente firme. Especialistas classificaram a descrição como um possível fenômeno de alucinação auditiva situacional, mas também admitiram que o relato não apresentava inconsistências típicas de uma alucinação. A voz falou novamente. Eles já perceberam você. Adriana relatou que, nesse momento, um frio intenso percorreu sua coluna. O instinto gritava para fugir, mas o carro continuava morto. Segundo ela, a voz acrescentou: Não olhe para as janelas. Mas como acontece em muitos relatos envolvendo medo extremo, Adriana fez exatamente o contrário. Ela olhou. Em todas as janelas ao redor da praça, todas, havia rostos olhando para ela. Imóveis. Parados. Olhos escuros, sem brilho, sem expressão. Adriana descreveu ter sentido as pernas tremerem. Ela tentou ligar o carro mais uma vez, mesmo sabendo que não funcionaria. A voz, agora mais próxima, ordenou: Atrás de você. Não olhe para eles. Adriana sentiu algo tocar seu ombro. Um toque leve. Frio. Não humano. Ela relatou ter sentido os dedos alongados, finos, gelados. Entrou em pânico, girou a chave novamente, e contra toda a lógica mecânica, o motor finalmente deu partida. O carro arrancou com força, quase batendo no chafariz. Adriana acelerou, os olhos fixos na estrada que se abria diante dela. O nevoeiro estava mais denso, e a sensação de que algo a seguia era intensa. Ela ouviu sons atrás do carro, arranhões, passos, algo batendo no porta-malas. Mas ela não olhou para trás. O GPS, que estava travado, acendeu subitamente e exibiu apenas uma linha reta, sem rotas, sem nomes, sem localidades. Após alguns minutos de direção frenética, Adriana avistou luzes da rodovia. Entrou no acostamento e, ao olhar pelo retrovisor, viu apenas escuridão. A estrada por onde ela havia vindo não existia mais. A porta de madeira escura rangia como se tivesse séculos. Para qualquer observador externo, poderia parecer apenas uma casa rústica e antiga, mas para Adriana, naquele momento, era como se o interior daquela residência escondesse algo que não desejava ser visto. A luz amarelada escapava pela fresta estreita, mas nenhuma sombra se movia lá dentro. Não havia voz, não havia passos, nada. Só a porta, abrindo e fechando como se obedecesse a um comando silencioso. Ela não deu muitos passos. O coração já batia tão rápido que parecia vibrar nos ouvidos. A praça era pequena, mas a sensação era de que o espaço se estendia para muito além do que os olhos permitiam enxergar. Um silêncio tão espesso que pressionava os tímpanos, um ar tão denso que parecia conter algo metálico, algo que se prendia à garganta. Ela descreveu depois que sentia cheiro de ferro, como se tivesse sangue seco misturado ao ar. Os peritos registraram essa informação, ainda que não tenham encontrado qualquer substância no local onde ela afirmava ter estado. A sensação de ser observada crescia, não como paranoia, mas como certeza.
Era a percepção de estar sendo seguida por olhos que nunca piscavam. Foi quando o primeiro morador apareceu. Ele estava exatamente entre duas casas, parado na sombra, olhando diretamente para ela. Um homem idoso, muito magro, quase curvado, vestindo roupas antigas. Mas o que mais chocou Adriana e depois intrigou investigadores foi que os olhos dele não refletiam a luz. Nenhum ponto luminoso. Nada. A perícia argumentou que a iluminação do local poderia ter causado essa impressão, mas Adriana não aceitava essa explicação. Ela sempre repetia, não tinha brilho. Nenhum. Era como se fossem buracos. Quando ela tentou se aproximar, o homem virou o corpo devagar, sem pressa e sem fazer ruído, e entrou na casa ao lado. A porta se fechou como se estivesse sendo puxada por alguém muito fraco ou muito cauteloso. Esse comportamento, de observação silenciosa, ausência de fala e movimentação mínima, aparece em outros relatos de pessoas que afirmam ter visto vilarejos ou localidades desaparecidas no Brasil. A semelhança entre os depoimentos chamou a atenção de especialistas, mesmo sem ligação oficial entre os casos. Depois disso, Adriana finalmente tentou ir embora. Entrou no carro com mãos trêmulas, ligou o painel, tudo acendeu normalmente. Mas o motor não reagiu. Girou a chave novamente, nada. Tentou de novo, nada. O carro estava vivo, mas algo impedia a ignição. O mecânico que examinou o veículo dias depois declarou que não havia nenhuma falha elétrica ou mecânica capaz de justificar aquilo. O motor parecia ter sido impedido de funcionar por algo externo. Enquanto as tentativas falhavam, Adriana percebeu as janelas ao redor. Todas escuras. Todas fechadas. E mesmo assim, a sensação de que havia rostos atrás das cortinas era quase palpável. Foi nesse momento que ouviu a voz. Uma voz feminina, suave, arrastada, que parecia vir de todos os pontos da praça. Não vinha de trás, nem da frente, nem da lateral. Era como se o som fosse empurrado pelo próprio ar. Você não deveria estar aqui. Adriana congelou. Olhou ao redor. Não havia ninguém. A voz continuou. Eles já perceberam você. Ela contou que um frio instantâneo percorreu sua espinha. Tentou perguntar quem está aí, mas a própria garganta travou. A voz repetiu, desta vez mais próxima, quase ao lado dela, não olhe para as janelas. Mas o corpo humano, quando tomado pelo medo, muitas vezes reage ao contrário do que deveria. Adriana virou a cabeça. E viu. Cada janela da praça tinha um rosto parado atrás do vidro. Olhos completamente escuros, brilhando levemente com a luz do poste. Nenhum movimento. Nenhuma piscada. Apenas rostos observando, como se esperassem algo dela. Ela tentou gritar, mas a voz não saiu. O corpo inteiro tremia. O instinto dizia para fugir, mas o carro permanecia morto. Foi então que sentiu algo tocar seu ombro. Um toque gelado, extremamente fino, quase ósseo. A descrição que ela deu à polícia foi tão específica que assustou até agentes experientes. Eram dedos longos, gelados, como se fossem dedos humanos sem carne. Nesse instante, por puro instinto, ela girou a chave novamente, e o motor finalmente pegou. O carro vibrou. Ela acelerou com força, quase perdendo o controle na saída da praça. A estrada surgiu à frente, coberta por neblina pesada. Enquanto dirigia, ouvia arranhões atrás do carro, como se algo estivesse tentando abrir a tampa do porta-malas. Não olhou nenhuma vez para o retrovisor. O GPS, antes travado, acendeu exibindo apenas uma linha reta, sem nomes de ruas, sem desvios. Após alguns minutos, avistou as luzes fracas da rodovia. Quando entrou no acostamento, respirando desesperadamente, olhou para trás. A estrada que havia percorrido não existia mais. Era só mata escura, contínua, sem qualquer entrada visível. Essa parte do relato foi confirmada pelos policiais rodoviários que atenderam a ocorrência. Eles não encontraram qualquer entrada, qualquer ramificação, qualquer via alternativa no trecho indicado por Adriana. A câmera da viatura registrou exatamente o que constava nos depoimentos, apenas mata, sem abertura para estrada secundária.
No hotel, ainda em choque, Adriana tentou encontrar qualquer informação sobre vilarejos abandonados na região. Procurou nos mapas, no Google Earth, em registros municipais. Nada. Ela pesquisou nomes sugeridos pela própria sensação que teve: Santa Brida, Vila Branca, Distrito do Vale, nada existia em registros oficiais. Nenhuma cidade, nenhuma rua, nenhuma comunidade. Foi quando notou as marcas no pescoço. 5 linhas finas, escuras, como dedos que haviam apertado sua pele. A perícia fotográfica confirmou que as marcas eram reais, e o laudo indicou contusão superficial por pressão digital. O problema é que o formato daqueles dedos não correspondia a proporções humanas típicas. Ao longo das semanas seguintes, o caso foi analisado pela polícia de forma reservada, sem divulgação pública. O relatório final, classificado como ocorrência sem evidências de crime, não explicava nada, apenas registrava o depoimento de Adriana e anexava fotos, mapas e entrevistas. E aí surgiram as contradições. O horário do GPS não coincidia com o horário da ligação de emergência feita por Adriana. Havia uma diferença de 23 minutos inexplicável. A gravação da chamada mostrava que Adriana estava trêmula, respirando com dificuldade e dizendo repetidamente: eles estavam lá. Eles estavam olhando. Mesmo quando tentava dormir nas noites seguintes, ela afirmava sentir alguém sentado no banco de trás do carro. Olhava pelo retrovisor e tinha certeza de ter visto algo se movimentando no escuro. Não eram reflexos comuns. A expressão que usou na perícia foi: como se fosse a forma de alguém esperando eu voltar. Os investigadores pediram que ela deixasse o carro em observação durante uma noite. Ao revisar as câmeras de segurança do estacionamento, encontraram 3 momentos em que o carro balançou levemente, como se alguém tivesse tocado a lataria. Não havia vento. Não havia animais. O segurança noturno assinou o relatório atestando ter visto o veículo vibrar como se tivesse peso dentro. A partir desse ponto, a investigação tomou outra direção. Não se tratava apenas de mapear estradas abandonadas. Os investigadores começaram a cruzar relatos semelhantes de motoristas que entraram em locais que não constavam em mapas e experimentaram lapsos temporais, perda de noção espacial ou presenças silenciosas observando por janelas. Eram poucos casos, mas todos tinham detalhes coincidentes: neblina densa, arquitetura antiga, ausência completa de sons de natureza e moradores que não falavam. A polícia não divulgou publicamente essa conexão. Oficialmente, o caso de Adriana foi encerrado como estado emocional alterado associado à desorientação espacial. Extraoficialmente, alguns agentes afirmaram que jamais viram algo semelhante. E Adriana nunca voltou a dirigir sozinha. Ela afirmou em uma das últimas entrevistas formais: não foi imaginação. Aquilo existe. Não sei onde, não sei como, mas existe. E aquilo não me queria lá. Nos dias que seguiram o episódio, a vida de Adriana começou a se dividir nitidamente entre um antes e um depois. Tudo que antes parecia comum, o ato de dirigir à noite, o silêncio dentro de um quarto escuro, o reflexo em um vidro, agora despertava nela uma vigilância constante. Familiares próximos perceberam mudanças imediatas: dificuldade de dormir, perda de apetite, hesitação para sair de casa e, principalmente, uma recusa absoluta em passar por estradas secundárias. Quando a polícia realizou a segunda entrevista formal, 10 dias após o ocorrido, os sinais de estresse pós-traumático eram visíveis, mas nada no relato dela parecia inconsistente. Ao contrário, cada vez que repetia a história, ela acrescentava detalhes minuciosos que, mesmo estranhos, seguiam uma lógica interna coerente. Não havia contradições, falhas de memória ou alterações súbitas, algo raro em casos de confusão emocional ou episódios psicológicos isolados. Os investigadores, contudo, precisavam de pistas tangíveis. Tentaram localizar qualquer estrada que ligasse o ponto onde o GPS travou até onde Adriana disse ter visto o vilarejo. Sobrevoaram a região com drones, mapearam curvas antigas, analisaram fotografias de satélite de diferentes anos e compararam trilhas de manutenção usadas por fazendeiros. Nada. A paisagem era contínua, sem marcas de estrada, sem clareiras artificiais, sem vestígios de construções.
Era como se o vilarejo nunca tivesse existido. Ainda assim, um detalhe incomodava os agentes. As marcas no pescoço de Adriana. Nenhuma vegetação, galho ou ferramenta do carro poderia reproduzir aquela forma. Os agentes pediram um laudo complementar que sugerisse outras possibilidades, mas o perito recusou. Em sua conclusão, afirmou que a força aplicada era baixa, mas precisa, como se alguém tivesse segurado o pescoço com a intenção de impedir movimento, não de machucar. E o mais estranho era a largura e o espaçamento dos dedos. Humanamente incompatíveis. Enquanto a investigação seguia, Adriana tentava retornar à rotina. Mas 3 episódios registrados chamaram a atenção das autoridades. O primeiro ocorreu quando ela estava parada em um semáforo e viu, refletido na janela do carro ao lado, uma figura atrás dela, sentada no banco traseiro, imóvel. Quando virou rapidamente, não havia ninguém. O episódio foi relatado na delegacia, e embora não houvesse como confirmar, o registro formal existe. O segundo episódio aconteceu quando ela ouviu a mesma voz feminina que tinha escutado na praça. A voz dessa vez dizia apenas, "Não volte." Era de madrugada, e Adriana estava sozinha em casa. A perícia avaliou o áudio gravado pelo celular. Ela, em desespero, apertou o botão de gravação assim que ouviu a primeira sílaba, mas a análise técnica concluiu que não havia voz humana registrada, apenas interferência estática. Ainda assim, a gravação soava estranhamente ritmada, como se houvesse pausas que simulassem palavras. O terceiro episódio foi o que fez a polícia retomar o caso de forma velada. Uma das câmeras de segurança da garagem captou Adriana chegando em casa, estacionando o carro e entrando no prédio. Minutos depois, a câmera registrou o carro balançando 2 vezes, como se algo tivesse se movido no interior. Não havia vento. Não havia animais. Não havia ninguém no local. O segurança, que estava no térreo, relatou ter ouvido um único som metálico, semelhante a unha arranhando chapa. Ele só percebeu o momento exato quando assistiu às imagens no dia seguinte. A partir daí, o comportamento de Adriana começou a chamar a atenção de uma forma mais preocupante. Ela passou a evitar espelhos. Trancava portas duplas, fechava cortinas durante o dia e dormia com luz acesa. Segundo registros feitos por seu psicólogo, ela descrevia a sensação de estar sendo observada mesmo em ambientes vazios, principalmente dentro do carro. Dizia que sentia peso nos bancos traseiros, como se alguém estivesse sentado à noite enquanto ela dormia. Em uma de suas consultas, afirmou, "Eu sei quando ele está ali. Não é imaginação. Eu sinto o ar mudar." Os investigadores voltaram a analisá-la, buscando um possível desequilíbrio provocado pelo trauma. Mas a avaliação psicológica concluiu que, apesar de ansiosa e assustada, Adriana estava cognitivamente estável. Não havia sinais de psicose, delírio, alucinação visual ou dissociação. O que quer que estivesse acontecendo, acontecia sem que ela apresentasse transtornos clínicos capazes de causar as percepções relatadas. Com a pressão crescente, a polícia decidiu explorar outra linha, verificar se existiam registros históricos sobre desaparecimentos semelhantes na região. Foi então que encontraram 3 casos antigos, registrados com décadas de intervalo, envolvendo motoristas que relataram estradas que não deveriam existir. O padrão era inquietante: estradas que surgiam sob neblina, vilarejos silenciosos, moradores que observavam sem falar e anomalias mecânicas em veículos. Nenhum desses relatos havia sido investigado profundamente à época, todos foram arquivados como histeria, confusão mental ou relato impreciso. O mais antigo datava de 1971. Um caminhoneiro afirmou ter entrado em uma via rural não catalogada enquanto transportava carga para um posto de abastecimento. Descreveu casas antigas, uma praça e moradores calados olhando por janelas. 2 dias depois, foi encontrado desorientado a mais de 60 quilômetros do local onde deveria estar, sem lembrar como saiu da estrada. O relatório dizia que ele apresentava tremores e afasia temporária. Morreu poucos meses depois de infarto súbito. O segundo caso era de 1994. Uma estudante desapareceu por 29 horas e reapareceu em um trecho de mata, dizendo que estava tentando sair de um distrito cinzento onde ninguém falava. A família ocultou detalhes, e não houve investigação formal.
O terceiro caso, registrado em 2009, envolveu um homem que relatou ter visto pessoas atrás das janelas em uma cidade que não estava no mapa. O relato dele foi tão semelhante ao de Adriana que a semelhança impressionou os próprios investigadores. Ele também descreveu a presença de uma mulher que falava com ele sem se mostrar. Disse que sentiu uma mão tocar seu ombro. Dias depois, sofreu um acidente fatal. O laudo concluiu que ele perdeu o controle do veículo após olhar pelo retrovisor de modo abrupto, como se tivesse visto algo no banco traseiro. Adriana foi informada desses casos apenas em parte, sem detalhes. Mesmo assim, a semelhança bastou para que sua ansiedade aumentasse. Ela começou a evitar sair de casa totalmente sozinha e passou a registrar em um caderno tudo o que ocorria. Notava som de passos no corredor quando ninguém estava lá. Sentia o cheiro metálico, o mesmo da noite da vila, sem explicação. Por 2 vezes acordou com marcas no braço, como dedos pressionando a pele. A polícia, oficialmente, continuava classificando o caso como encerrado. Extraoficialmente, 2 agentes seguiram fazendo visitas periódicas, tentando mapear padrões. Um deles, o investigador Arlindo Tavares, admitiu em depoimento interno que algo além de explicação convencional cercava o caso. Arlindo pesquisou fenômenos semelhantes em outros países e encontrou correlações com desaparecimentos temporários, lapsos de localização em vilarejos que surgiam em mapas antigos mas deixaram de existir sem razão conhecida. Ele considerou a hipótese de fenômenos geográficos raros, ilusões coletivas, alterações eletromagnéticas e até falhas na percepção humana associadas à neblina. Nada se encaixava completamente. As semanas se transformaram em meses, e Adriana tentava reconstruir a normalidade. Mas um evento, registrado cerca de 3 meses após o incidente, fez o caso tomar outro rumo. Ela estava dirigindo com a irmã, durante o dia, quando ambas ouviram um som vindo do banco traseiro. Um som pesado, como algo caindo no assoalho. A irmã virou-se imediatamente e não viu nada, mas o cheiro de ferro tomado pelo ar as duas sentiram. O pânico foi imediato. Adriana parou o carro no acostamento, saiu tremendo e se recusou a voltar para o volante. O carro foi rebocado. Quando os mecânicos abriram o veículo, encontraram o estepe deslocado, como se tivesse sido empurrado com força. Isso não explicava o cheiro nem o barulho, mas foi registrado no laudo. Arlindo classificou esse acontecimento como atividade incomum associada ao contexto do relato original. Nesse ponto, até familiares começaram a evitar o assunto. Alguns achavam que Adriana estava obcecada. Outros acreditavam que ela havia realmente entrado em um lugar que não fazia parte da geografia comum. Uma das tias chegou a dizer, em tom baixo, que existem lugares que não pertencem ao nosso tempo. O que Adriana dizia, sempre, era simples e direto. Eu não entrei em uma estrada. Eu entrei em um lugar que não queria ser encontrado. E cada progresso que ela fazia na tentativa de seguir a vida parecia ser acompanhado de algo que a puxava de volta à memória daquela vila silenciosa e impossível. A investigação estava prestes a tomar seu rumo mais perturbador quando um novo elemento surgiu, algo material, concreto, impossível de ignorar. O clima entre os investigadores mudou completamente depois da descoberta de que o artefato lacrado parecia ter sido tocado novamente. 2 peritos afirmaram, informalmente, que aquilo violava qualquer protocolo físico possível, o cofre não apresentava danos, não havia sinais de arrombamento, e as câmeras de vigilância que monitoravam a sala do depósito não registraram movimento algum durante a noite. Porém, quando Arlindo solicitou uma verificação mais profunda, o diretor do instituto pediu que o caso fosse encerrado discretamente. Ele alegou que o material encontrado não era relevante para a investigação e sugeriu que fosse devolvido ao arquivo morto. A decisão foi tão abrupta que os agentes envolvidos suspeitaram de intervenção externa. Mas não havia como contestar. Era uma ordem direta. O objeto foi retirado das mãos de Arlindo no mesmo dia. Ele nunca mais o viu. A partir desse momento, Adriana começou a apresentar sinais mais intensos de desgaste psicológico, mas jamais de delírio. Os médicos a avaliaram 3 vezes em regime particular e confirmaram que não havia perda de contato com a realidade. Ela tinha medo, mas o medo era baseado em experiências concretas demais para serem ignoradas.
Ela relatava que, durante a noite, escutava batidas leves nas paredes. Não eram batidas violentas, eram repetitivas, espaçadas, como se alguém estivesse tocando lentamente, testando o som, esperando reação. Em algumas noites, ela dizia ouvir o som vindo de dentro do guarda-roupa. Em outras, dizia sentir o colchão afundar brevemente atrás dela, como se alguém se sentasse ali apenas por um segundo. As luzes da casa também passaram a piscar em padrões aleatórios. Os eletricistas contratados verificaram 3 vezes toda a fiação. Nada. Tudo estava impecável. Nenhuma falha, nenhum desgaste. O que mais assustou Adriana, porém, não foram as luzes nem os sons, foram os espelhos. Ela começou a cobri-los com lençóis depois de 2 ocorrências específicas. Na primeira, ela viu uma silhueta atrás dela que não estava no ambiente real. Na segunda, ela percebeu que, por um instante, seu próprio reflexo pareceu estar olhando para outro lugar, como se algo atrás dela tivesse atraído a atenção do reflexo, mas não dela. Segundo ela mesma, meu reflexo olhou antes de eu olhar. Esse ponto foi crucial para que Arlindo retomasse a investigação por conta própria. Ele acreditava que havia algum tipo de padrão no comportamento daquilo que cercava Adriana. Um padrão de aproximação gradual, como se o fenômeno estivesse tentando se manifestar novamente, mas agora ao redor dela, não na estrada. Ele acreditava que, se encontrasse a estrada, encontraria o vilarejo. Mas não encontrou. Ninguém encontrou. No 6º mês após o incidente inicial, algo inesperado aconteceu. Adriana recebeu uma ligação anônima, uma voz masculina, baixa, que falava rápido, nervosa. A pessoa disse apenas, não volte ao quilômetro 228. Ele está aberto de novo. E desligou. Quando Arlindo foi informado da ligação, correu imediatamente para o local. Chegou antes de qualquer outra equipe. Era noite. Havia neblina. Uma neblina tão densa que o farol da viatura parecia cortar uma parede branca. Ele ficou parado por alguns minutos dentro do carro, analisando a paisagem. Nada. Apenas mata. Apenas escuridão. Apenas o silêncio típico daquela região. Mas então, por um segundo, apenas um segundo, ele viu o brilho fraco de algo parecido com uma lâmpada antiga no meio da bruma. Um único ponto amarelado, quase estático. Quando piscou para olhar novamente, desapareceu. Arlindo não reportou isso em documento oficial. Mas anotou em seu caderno. A partir dessa noite, Adriana começou a experimentar uma sensação diferente. Não era mais apenas medo. Ela descrevia como uma espécie de chamado, como se a memória da estrada estivesse puxando sua atenção de volta constantemente. Dizia que sonhava com a praça silenciosa, com o chafariz, com o poste aceso. Dizia que, no sonho, sempre havia alguém atrás dela, mas ela nunca conseguia virar a tempo de ver quem era. Certo dia, ela deixou uma frase gravada no celular, para si mesma, antes de dormir, eu não posso voltar lá. Mas acho que eles querem que eu volte. Os investigadores que ainda acompanhavam o caso, de maneira não oficial, notaram um padrão psicológico novo. Adriana sentia que havia deixado algo incompleto, como se a noite da estrada tivesse aberto uma espécie de porta que permanecia entreaberta dentro dela. A sensação de ser observada nunca desapareceu completamente. Ela passou a evitar vidros, evitava sombras, evitava silêncio. 1 ano e 3 meses após o incidente, Adriana mudou-se de estado. Foi morar com parentes. Parou de dirigir. Parou de sair à noite. O caso parecia, aos poucos, se dissolver na vida cotidiana, até o dia em que Arlindo recebeu, pelos correios, um envelope sem remetente. Dentro dele havia apenas uma fotografia impressa, granulada, como se fosse ampliada de uma distância muito grande. Era uma imagem da praça que Adriana havia descrito. Casas de madeira antiga. A luz amarelada. O chafariz ao centro. E uma figura de pé, de costas, no meio da praça. Era uma mulher. Arlindo ampliou a imagem digitalmente e sentiu o sangue gelar. A mulher parecia ter os mesmos ombros, a mesma postura e o mesmo corte de cabelo de Adriana.
Mas o mais perturbador não era a semelhança, era o fato de que a pessoa na foto estava parada exatamente no local onde Adriana disse ter ouvido a voz pela primeira vez. Não havia data, hora, nem local impresso na foto. Nenhum vestígio de manipulação digital. Apenas a imagem. Arlindo tentou entrar em contato com Adriana. A chamada não completava. Tentou mandar mensagem. Não entregava. Entrou em contato com os parentes. Todos disseram que ela estava bem, mas que havia viajado dias antes sem avisar exatamente para onde. Nenhum deles a viu partir. O carro dela permanecia na garagem. A porta do quarto estava aberta, as malas no lugar, e sobre a mesa havia apenas o caderno onde ela anotava suas experiências. A última frase escrita era curta, sem explicação, sem data. Eu ouvi a voz de novo. Ela nunca mais foi localizada. O caso foi encerrado oficialmente como desaparecimento sem evidências de crime. Extraoficialmente, porém, Arlindo continuou a receber, uma vez ao ano, exatamente no mesmo mês em que Adriana entrou na estrada errada, uma única fotografia impressa enviada por remetente desconhecido. Todas mostram a mesma praça. E, em todas as fotos, há sempre uma mulher de costas, parada no centro, com a cabeça levemente inclinada para o lado, como se estivesse ouvindo alguém que fala muito perto, mas que não aparece na imagem. A última fotografia recebida, segundo fontes internas, mostra algo novo. A mulher não está mais de costas. Ela finalmente virou o rosto para a câmera. E embora a imagem seja desfocada, granulada e distante, analistas afirmaram que os olhos dela parecem completamente escuros, sem reflexo, sem brilho, sem luz. Exatamente como os moradores da vila. E é aqui que o caso termina oficialmente. Extraoficialmente, porém, permanece a pergunta que nenhum investigador teve coragem de registrar nos relatórios. Se ela virou para a câmera, então quem estava atrás dela?